Projeto selecionado pelo edital Aldir Blanc 2021, executado com recursos do Governo Federal e Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, por meio da Fundação Catarinense de Cultura. Desde os tempos bíblicos, peregrinos, mercadores e aventureiros se unem por segurança ou conveniência para compor as caravanas que movimentam a economia e cultura de muitos povos. Os homens de preto trazendo a boiada, vem rindo, cantando, dando gargalhada. E o bicho coitado não pensa nem nada, só vem pela estrada direita chanqueada. Deus, você fez. Em Santa Catarina, as tropas, que são o conjunto de animais de monta, de rebanho ou de transporte conduzidos pelos tropeiros, termo que deriva do espanhol tropeiros, ajudaram a criar o traçado das estradas e a posição geográfica das vilas e cidades do estado, principalmente nas regiões da Serra e do Planalto Serrano. Numa tropa, o último peão era chamado de arribador. Geralmente forte e ágil, é responsável pelo rebanho desgarrado da tropa em marcha. Mais à frente iam os animais. Mulas andam em filas, bois em manada. E adiante o dono da tropa, acompanhado do capataz. Avante o madrinheiro, que toca o caminho montado na bula de tralha ou na égua madrinha e dita o ritmo da tropa. No fronte, o cozinheiro. Já acordado desde cedo, deixava o café e o feijão prontos e seguia antes de todos até o próximo ponto de parada, onde esperava a tropa com o alimento preparado. Boi, 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 boi. Os homens de preto empurrando a boiada, vem rindo, cantando, dando gargalhada. Eu sou Sayonara Salum e você está acompanhando o podcast Memória do Paladar Catarinense. Com o declínio do ciclo da prata de Potosí, onde as mulas eram usadas como principal forma de transporte, as criações de equinos e muares das províncias de Corrientes, Córdoba e Santa Fé estavam excedendo a demanda espanhola. Ao mesmo tempo, ampliava-se o avanço de colonos em busca das riquezas minerais das Minas Gerais. Estamos no século XVIII, no momento em que a economia nacional vai se voltar ao ciclo do ouro. E para sanar as necessidades de transporte e suprimentos no Rio de Janeiro e principalmente nas Gerais, inicia-se a primeira grande integração econômica, geopolítica e cultural da região sul com o centro do país, promovida pelo tropeirismo. Os caminhos, muitos deles traçados em cima de antigas picadas abertas pelos índios, criavam verdadeiras redes que subiam desde a colônia de Sacramento até o interior de São Paulo, de onde seguiam para o Rio e para Minas. Essas tropas criaram rotas, como o Caminho da Praia, que partia de Colônia de Sacramento, passando pela Lagoa dos Patos, Laguna, Araranguá, São Francisco do Sul. O Caminho dos Conventos, que iniciava em Araranguá e passava por São José dos Ausentes. O Caminho de Viamão, que ligava Santo Antônio da Patrulha a Sorocaba, passando por Lages, e o Caminho de Esterro-Lagens,
que ligava a vila de São José da Terra Firme à vila de Nossa Senhora dos Prazeres de Lagens. A vila de Nossa Senhora dos Prazeres de Lagens foi oficialmente instituída onde hoje fica a cidade de Lages, no ano de 1771, pelo bandeirante luso-paulista Correia Pinto. Sua história é ainda mais antiga e remonta aos relatos das aberturas dos caminhos de Cristóvão Pereira, que chegou até os campos de altitude ladeados de paisagem montanhosa atrás de gado selvagem, remanescente de antigas ocupações jesuítas. As comitivas levavam geralmente a denominação a partir da mercadoria que transportavam. As tropas chucras levavam as mulas como mercadorias. As tropas arreadas levavam mantimentos como charque, sebo, tralhas e cangalhas. Havia também tropas de bovinos, equinos, ovelhas, porcos, carneiros e até mesmo de perus. A comida das tropas e também da região da Serra Catarinense é lembrada por ser substanciosa. E embora os modelos de ocupação dos tropeiros privilegiassem a matriz cultural europeia, traços da cultura indígena são mantidos e saberes de populações africanas são incorporados tanto na formação da identidade desses sujeitos como na escolha de ingredientes e nos preparos para a alimentação. O consumo de chimarrão, de farinha de mandioca e de milho, tradicionais entre os Guarani, Caigangue e Xoclém, a carne de charque, por vezes salgada no suor da mula, técnica usada pelos índios pampianos. O café tropeiro, preparado diretamente na água e decantado com brasas, o feijão tropeiro, o arroz tropeiro ou carreteiro, a depender da região. A paçoca de pinhão, o entreveiro, a queima do alho e uma série de preparos específicos, elaborados e reelaborados por aqueles que fizeram do lombo da mula a sua morada. Trata-se de uma comida onde o sal é o principal tempero. Urbano e camponês da Serra Catarinense possui ampla diversidade etnocultural. Embora por questões estruturais, a presença da população africana e sua descendência no estado de Santa Catarina seja comumente invisibilizada, sendo mesmo a produção de pesquisa sobre o assunto em menor volume se comparada a outras etnias, é bom lembrar que, segundo registros do Arquivo Público de Santa Catarina, cerca de 40% da população de Lagens era negra na década de 1850. Assim como em Florianópolis, reuniam-se em torno da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e, depois da abolição, as profissões de cozinheira e doceira foram bastante desenvolvidas pelas mulheres negras, sendo as doceiras do bairro de Brusque lembradas por seus tabuleiros de pés de moleque, cocadas e adaptações de confeitos portugueses. Pensando a partir da lógica de salvaguarda do patrimônio imaterial, o queijo serrano é um exemplo de saber tombado. Produzido nos campos de altitude do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é considerado genuíno do local. Trata-se de uma receita de origem portuguesa, executada em pequena escala há mais de 200 anos na região, responsável por grande parcela da renda de pequenos produtores. No ano de 1981, o pesquisador Teófilo Matos elaborou uma espécie de cardápio tradicional da região serrana
de São Joaquim para o Anuário do Folclore Catarinense. A começar pelos aperitivos, cachaça pura, com losna ou mentruz, e aguardentes com frutas da região, maçã, uvalha, ameixa, ginja, espécie de cereja ácida, pêssego e outras. Para as entradas, a morcilha, uma tripa grossa de porco recheada com sangue coagulado e temperado. O queijo de porco, que é estômago de porco recheado com miúdos e toucinho. Primeiro cozido, depois prensado e servido preferencialmente frio. Além de cortes de gado frescos, passados no sal e levados à brasa para assar, matambre, rins, testículos. Assim como nas entradas, a proteína animal protagoniza também os pratos principais. Galinha com arroz, por exemplo, é elencado como o prato mais popular, mas também é comum o preparo da galinha assada na brasa com farofa. Os cortes bovinos são explorados em diversos preparos. Carne assada no moquém, uma grade mais ou menos alta de varas de madeira, acima das brasas usadas nas churrascadas. Carne assada na panela, guisados, língua ensopada e recheada, miolos fritos ou ensopados, coração assado ou ensopado, charque fresco servido com molho de cebola e seco no preparo de farofa, guisado e arroz. Carnes de porco, ovelha e veado eram também comuns assadas ou ensopadas. Não podemos esquecer das feijoadas, que geralmente levavam charque e cortes chamados de segunda, como os miúdos, barrigueira e a tripa fresca, sempre muito bem temperados. Como sobremesa, se serve doce de leite, marmelada, doces de fruta, de abóbora e gila, torta de maçã e arroz doce. Um preparo emblemático é o da jacuba. Receita comum também no café da manhã, feita com o tutano extraído do osso de caracu, mexido com farinha de mandioca, depois levada para fritar e finalizada com açúcar peneirado. Para terminar, que tal um café tropeiro? Hoje vamos preparar um doce de gila. A gila é uma abóbora que chegou ao Brasil com a imigração portuguesa e encontrou na serra condições ideais de cultivo. Também é conhecido como doce de barbante, devido ao aspecto fibroso da abóbora, que lembra fios de linha. Para fazer o doce de gila, você vai precisar de uma abóbora gila pequena, um copo de água e açúcar na mesma proporção ao peso da gila, depois de fervida e escorrida. Se preferir, pode reservar também pau de canela e cascas de laranja ou limão para incrementar o sabor. A gila tem uma casca bastante dura e a tradição portuguesa pede que não se use metais para a fase de descascar a abóbora, para não correr o risco de alterar o sabor. Assim, a gila geralmente é arremessada ao chão, até que parta ao meio. Abra a abóbora para retirar as sementes e a polpa amarela. Em uma bacia, lave a gila por ao menos 3 vezes, de modo a sair uma água espumosa. Depois, deixe a gila de molho na bacia totalmente coberta por água e com a casca para cima. Em uma panela grande de água fervendo, coloque a gila para cozinhar por 40 minutos a 1 hora em fogo médio. Quando a abóbora mudar de cor, é sinal de que está cozida. Nesse momento, a casca se desprende da polpa com facilidade. Deixe esfriar em um escorredor
e com a mão ou com a ajuda de uma colher de madeira, retire toda a polpa da gila. Solte os fios e deixe escorrer por mais 15 minutos. Esse é o momento de porcionar o açúcar. Para 500 gramas de gila, 500 gramas de açúcar e 1 copo de água. Em outra panela, coloque o copo d'água, o açúcar e as especiarias. Leve ao fogo baixo e mexa um pouco. Espere atingir o ponto de pérola, que é quando o caramelo começa a descer da colher em gotas. Coloque a gila na panela e mexa até atingir o ponto estrada, que é quando se pode passar a colher no fundo da panela e criar um caminho dividido, onde as partes do doce não se encontram. Se preferir, pode deixar cozinhar mais, para depois servir o doce duro. O doce de gila mole pode ser servido puro como sobremesa. Serve como recheio de bolos, tortas e rocamboles, e também é passado no pão, ao modo da chimia. Bom desfrute! Foi na travessa da palha que o meu amante, um canalha, fez sangrar meu coração.